talvez você não saiba, mas você tem a necessidade de investir em ações. Qual é o maior erro de todo investidor da bolsa? É interpretar que bolsa de valores é a mesma coisa que ações. Que investir na bolsa é a mesma coisa que investir em ações. Ou no máximo investir em ações e fundos imobiliários. Ações são o investimento mais conhecido da bolsa. Fundo imobiliário é o segundo investimento mais conhecido da bolsa. Mas a bolsa é um ambiente onde você pode negociar várias coisas. Você pode negociar ações, fundos imobiliários, metais preciosos, moedas fortes, commodities, contratos futuros, contratos a termo, uma série de coisas. Só que o mais famoso são as ações e o segundo mais famoso são os fundos imobiliários. Só que a maioria das pessoas elas são enfeitiçadas com os gráficos de alta das ações que o pessoal mostra por aí. Olha essa ação, se você tivesse investido de tal a tal período, você teria ganhado tanto de dinheiro. Aí você fica enfeitiçado com esse negócio e você entra como se aquilo fosse uma fantasia. Você entra como um bebê, ele vai fascinado quando pega um papel pela primeira vez. O iniciante só quer saber de rentabilidade. E se você ficar pensando só em rentabilidade, você pode ter certeza que você vai se ferrar. Você vai se dar muito mal. Porque grandes investidores não se preocupam em primeira instância com rentabilidade. Em primeira instância, os grandes investidores se preocupam com as quedas, não com as altas, com as perdas, não com os ganhos. Vou dar um exemplo para você. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, o maior investidor de todos os tempos, que tem mais ou menos uns 100 bilhões de dólares hoje. Ele tem uma regra número 1 do mundo dos investimentos. Segundo ele, a regra número 1 do mundo dos investimentos é nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Por que ele fala isso? Isso tem que ficar muito bem claro na sua mente. Por conta dessa tabela aqui. O que essa tabela aqui nos mostra? Tá? Aqui na primeira coluna você vê se eu perder tanto por cento, eu tenho que ganhar tanto por cento para voltar para o 0 a 0. Isso está na segunda coluna. Na terceira coluna, quantos anos levaria para eu voltar para o 0 a 0, tendo uma rentabilidade de mais ou menos 10% ao ano, que quem investe somente em ações no longuíssimo prazo, é essa rentabilidade que tem. Em média, 10% ao ano. Tá? Isso é um outro problema de investir somente em ações. Mas o que acontece? Deixa eu trazer um exemplo aqui para você. Vamos pegar aqui os 50%. Tá? Digamos que você começou a investir na bolsa, investindo somente em ações, porque você interpretou que investir na bolsa é igual a investir em ações, e aconteceu de você entrar antes de uma queda de mais ou menos 50% nos preços das ações. Então, as ações estavam com preço mais ou menos de, sei lá, R$10, vou só dar um exemplo aqui, e as ações desvalorizaram 50%. O que aconteceu na prática? O seu dinheiro, o seu patrimônio desvalorizou 50%. Vinícius, mas 50% é muita coisa. Isso já aconteceu 6 vezes só nos últimos 30 anos. 6 vezes, na média, uma vez a cada 5 anos. Tá? A última vez que isso aconteceu foi em 2020, uma queda de 47%. E aí, o que acontece? Digamos que você entrou com 10 mil reais. O número que não importa, é só um exemplo. Você entrou com 10 mil, você passou por uma queda de 50%, agora você tem quanto? 5 mil reais. Agora, partindo desses 5 mil reais, quanto o seu dinheiro tem que valorizar? Quanto por cento o seu dinheiro tem que valorizar para você voltar para o 0 a 0? Os mesmos 50%? Ou seja, caiu 50%, tem que subir 50%? Não. Pega comigo. Olha só. Você tinha 10 mil, perdeu 50%, agora você tem 5 mil. Partindo de 5 mil, se valorizar 50%, você vai chegar em 7.500. Concorda? Então, quando você perde 50%, olha aqui, você tem que valorizar o seu dinheiro em 100% para você voltar para o 0 a 0. É por isso que o Warren Buffett ele fala, regra número 1 do mundo dos investimentos, nunca perca dinheiro. Porque quando você perde um pouco, você tem que rentabilizar muito mais para voltar para o 0 a 0. Muito pouco é comentado. Muito pouco é comentado. Mas o Warren Buffett ele usa mecanismos similares às anti-ações nos Estados Unidos. Para ele conseguir justamente amortecer os efeitos negativos, amortecer essas quedas que existem na bolsa. Não por menos, lá na década de 60, ele comprou uma seguradora para ele conseguir fazer esse processo de alavancagem e um processo de diluição de risco. E ele investe por meio da seguradora, que é a Berkshire. Então ele usa toda uma estrutura que pouca gente comenta, a maioria das pessoas falam, Warren Buffett, ações. Não, mas ele usa estruturas para ele conseguir amortecer as quedas. Por quê? Porque ele sabe que se ele perde um pouco, tem que ganhar muito mais para voltar para o 0 a 0. Se eu passo por uma queda então de 50%, eu tenho que valorizar em 100% do meu dinheiro para voltar para o 0 a 0. Quanto tempo levaria mais ou menos para isso acontecer? 7,3 anos. Depois a gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Em média. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, tiver uma queda de 90%,
o que já aconteceu lá nos Estados Unidos, na crise de 29, eu preciso valorizar o meu dinheiro em 900% para voltar para o 0 a 0. Então, digamos, eu tinha 10 mil, desvalorizou 90%, agora eu tenho 100, ou melhor, eu tenho mil reais. Partindo de 1.000, eu tenho que valorizar quanto meu dinheiro? 900% para voltar até os 10 mil. Quanto tempo levaria mais ou menos? 24 anos. Vamos ver se isso aqui confirma na prática, se realmente acontece? Vamos pegar? Deixa eu mostrar na tela aqui para você. Ó. Agora aqui, ó, na minha tela, você está vendo o índice Dow Jones Industrial, que era o principal índice de ações lá nos idos de 1929. Vamos voltar no tempo aqui e a gente pode ver, ó, que em 1929, de 1929 até 1932, dá uma olhada no canto inferior direito. A gente viu as ações desvalorizando 89% aproximadamente, praticamente 90%. Lembra quanto tempo levaria, depois de uma queda de 90%, quanto tempo levaria mais ou menos para as ações voltarem para o mesmo patamar de preço que estavam antes? 24 anos. Vamos dar uma olhada no que aconteceu? Olha só, aconteceu o seguinte. A queda começou em 1929 e quando que as ações foram voltar para o mesmo patamar de preço de antes? Só, olha lá embaixo, novembro de 1954, o que dá aproximadamente 25 anos. Bate. Vamos pegar o mercado americano, que é o mercado mais pujante, que é o mercado mais forte. Olha aqui. De 2000 a 2013, as ações americanas ficaram empacadas no 0 a 0. Olha aqui. Em 2000, teve uma queda nas ações americanas de 46%. 46%. A queda começou em 2000. Quando que as ações foram voltar para o 0 a 0? Só lá em 2007. Poxa, depois de uma queda de 50%, quanto tempo leva mais ou menos para voltar para o 0 a 0? Olha aqui. Caiu 50, tem que valorizar 100. Quanto tempo demora? 7 anos. Bateu. Qual foi o grande problema? As ações caíram de novo por lá. Então, elas voltaram para o 0 a 0 e caíram de novo, por conta do estouro da bolha imobiliária americana. E as ações só foram voltar para o mesmo patamar de preço lá em 2013. Então, foram 13 anos no 0 a 0. Nessa vida de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Vamos pegar o caso do índice Bovespa aqui no Brasil. A gente também passou por essa situação. Não faz muito tempo. Olha só. Em 2008, as ações caíram 50, mais ou menos 50%. E até 2016 elas caíram 44%, 45%. Depende se eu pego o gráfico mensal, como eu estou aqui, ou se eu pego o semanal um pouquinho maior até. Só que a queda começou em 2008. Quanto tempo depois foi voltar para o 0 a 0? 2017, 9 anos depois. O que, na média, vai dar muito próximo ali desses 7,3 anos. Né? Então, é muito, muito, muito importante que você se blinde das quedas. Você pense em primeiro lugar como que eu faço para não perder dinheiro. E depois você foca em ganhar dinheiro. O que a maioria das pessoas faz é o quê? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Assim como a criança, eu quero pirulito, eu quero pirulito, eu quero pirulito. Primeiro, você tira essa infantilidade da cabeça, tira essa criança do domínio da sua mente e você pensa como um ser humano adulto racional. Eu trabalho para eu gerar dinheiro. Uma parte desse dinheiro eu gasto, outra parte eu deixo de consumir porque eu estou buscando ter um futuro melhor para mim, para minha família, alcançar a minha liberdade financeira, eu conseguir viver de renda passiva, eu conseguir ter uma aposentadoria tranquila. Poxa, você está tratando aqui com seu tempo de vida, então trata isso com respeito, trata o seu investimento com respeito, porque dinheiro não aguenta desaforo. Então pensa muito bem antes de investir, ao invés de você sair comprando só porque te disseram que vai valer a pena, etc. e tal. Você tem que se blindar das quedas, porque quedas em todos os investimentos são normais e esperadas. Você pode observar que as ações, ora elas estão subindo, ora estão caindo, ora estão subindo, ora estão caindo. Que o país, ora está em crescimento econômico, está em um momento de crescimento econômico, ora está em um momento de queda, crise na economia. Ora está em um momento de crescimento econômico, ora está em um momento de crise. O mercado brasileiro, o mercado americano, qualquer país que tenha o capitalismo, isso vai acontecer. Pega os Estados Unidos, momento de prosperidade, década de 90, 2000 teve a crise das empresas de tecnologia, bolsa desabou, economia desandou. Depois, um momento de crescimento, 2008, crise. Depois, momento de crescimento, 2020, pandemia, que foi uma questão da crise global, inflação global,
crise nos Estados Unidos. Pega no Brasil, a gente tem a mesma configuração, o mesmo processo. Isso é inerente ao capitalismo. No capitalismo, como é que as coisas funcionam, tá? Você tem um crescimento econômico de longuíssimo prazo, só que no meio do caminho você tem altos e baixos, altos e baixos. Você vê a taxa de juros subindo, caindo, a taxa Selic. Você vê a inflação subindo e caindo. É com o passar do tempo isso acontece. Então, são ciclos de crescimento, crise, crescimento, crise, crescimento, crise. E no longo prazo, no longuíssimo prazo, a gente cresce economicamente como sociedade. Mas tudo funciona em ciclos. E aí tem duas possibilidades. Possibilidade número 1, vou ficar investindo somente em ações e no longuíssimo prazo eu espero ganhar dinheiro. Ok, vai dar certo o seu investimento? Vai dar certo, não tem problema nenhum. Agora, que tal você lucrar nas altas e também nas quedas? Esse é o convite que eu te faço. Por quê? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você viu ali que demorou 9 anos para as ações voltarem por 0 a 0 aqui no Brasil. De 2008 a 2017 as ações ficaram em queda. Estados Unidos levou 13 anos. 13 anos. Agora, de 2000 a 2013. E lá no passado levou 25 anos. A pergunta que eu te faço é, imagina que você tem aí seus objetivos, eu quero viver de renda passiva em determinada data, eu quero atingir minha liberdade financeira, eu quero ter uma aposentadoria tranquila em tal data. Você poderia esperar 13 anos a mais? Você poderia esperar 9 anos a mais? 25 anos a mais? Talvez você até poderia, mas você quer. Se você não quer, você precisa antecipar resultado. Como que você antecipa resultado? Quando você consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores.